Veja só que pedir, por exemplo, com um funcionário que acabou de ser demitido, diga, ok, está certo, tudo bem, e vai embora, não tem como. Ele vai passar por alguma, não sei se todas, mas vai fazer um processo desse tipo, né? Então, nosso sistema emocional também é gradual. Tudo acontece lentamente, né? Precisa de tempo. Nossa mentalidade como sociedade precisou de muito tempo. Séculos para aprendermos a conviver com as diferenças. Dar o mesmo lugar aos homens, às mulheres, aos brancos e aos negros, né? Agora estamos às voltas com os heterossexuais e homossexuais. Leva muito tempo todas essas acomodações, né? Eu vou mostrar a vocês um quadro aqui. Olha esse quadro ali, gente, observa os detalhes. Pintado por Bernardo Strozzi, a cozinheira, em 1625. A representação do cotidiano era nova na pintura da época. O olhar e o sorriso da serva para os convidados da casa ofereciam um vislumbre sensual do mundo desconhecido abaixo das escadas. O crítico Dixon observou: a jovem retira as penas do ganso como se tivesse outras coisas na mente. Olha a luxúria. A sugestão custou a liberdade do pintor, que era frade e foi acusado por ter desonrado seu hábito com as obras do seu pincel. Tem alguma sensualidade aqui que vocês vejam hoje? Wilson. Essa aqui é a baronesa de Rothschild. 1848. O pintor demorou mais de 6 anos para fazer o trabalho. A pose da nobre, segundo os historiadores, e a contra-etiqueta da época, que consideravam ousado, pasmem, cruzar as pernas e exibir a forma do joelho. A gente olha, acha engraçado, mas isso aqui foi um escândalo na sua época, né? Com isso eu quero dizer como nós demoramos, né? Quanto tempo leva mudar uma mentalidade? Está dando para ver? Levamos tempo para nos adaptar ao novo. Apareceu uma notícia aí, que eu dei uma olhada. Estavam em Jerusalém fazendo escavações na Torre de Davi, museu, né? E descobriram que debaixo dessa torre havia um presídio, né? E se pensa que debaixo dele um sistema de esgoto. E o que se pensa é que aquele sistema de esgoto só podia pertencer ao palácio do rei Herodes, que era o único que naquela época poderia ter uma sofisticação dessas, né? Então veja só, nos evangelhos se diz que Jesus foi trazido a Pilatos no pretório, né? E pretório tem a noção como a parte central de um acampamento, onde se tomam todas essas decisões, pode ser um palácio ou alguma coisa assim. Pilatos, prefeito romano, veio à Judéia, onde ele se hospedaria para julgar Jesus? No palácio do rei Herodes. Então chega-se à conclusão de que Jesus não foi julgado onde se dizia originariamente, no local em que se dizia originariamente. Isto cria um problema. Essa é a Via Dolorosa, ou Via Crucis. É uma rua, né? E se diz que Jesus foi julgado ali no número 1, e as pessoas fazem aquele percurso, né? E essas são as diferentes estações. Por exemplo, número 2, número 1, Jesus é condenado. Número 2, Jesus... não dá nem para ler. Jesus recebe a cruz, cai pela primeira vez, né? Aquela procissão que a gente aprende dentro da Igreja Católica, isso é feito até os dias de hoje, né? O fato da descoberta arqueológica, que provavelmente leve a dizer, olha, Jesus não foi julgado ali, aquilo está errado, tira a primeira estação do Via Crucis, né? E aí? O que fazer, né? Bom, historiadores ficaram lá pensando, isso vai afetar o turismo, porque essa é uma fonte de turismo muito importante, certo? Também, além da religiosa, né?
E o historiador fala assim: Israel integra como ninguém história, religião, arqueologia e turismo no coração da sua economia. Esta descoberta, que mudaria a primeira estação do percurso, não deve afetar grandemente. No fim das contas, os costumes e as tradições são extremamente difíceis de mudar, mesmo com toda a evidência científica. O que provavelmente vai acontecer é que haverá 2 lugares para o julgamento de Jesus, né? Essa aqui e a outra que fica no outro lado da cidade, que é onde os arqueólogos defendem que foi onde estava o Palácio de Herodes, é onde Jesus deve ter sido julgado. E vão coexistir da mesma forma que no momento, hoje em dia, já coexistem os 2 lugares onde Jesus teria sido enterrado. A igreja, ficou aí na frente, né? A igreja do Santo Sepulcro, né? E o túmulo do jardim. Tem 2 lugares e ainda não se chegou a uma conclusão, né? O que eu quero dizer com isso? A natureza, o nosso corpo, o nosso lado psicológico, a mentalidade da sociedade, tudo nos ensina que precisamos desacelerar para que nossos frutos possam amadurecer, para que a qualidade dos nossos frutos possa ser melhor. Na correria, na pressa, não vamos atentar para isso e não vamos melhorar o que nós produzimos. Bom, até agora está falando dos frutos da gente, vamos falar do fruto dos outros, né? Que aí é melhor, né? Quando se ouve a palavra de um encarnado, ou quando há os dizeres de um desencarnado numa mesa mediúnica, quando há as obras de um encarnado, nós falamos, bom, pelo fruto vamos reconhecer a árvore. A ideia seria que pela qualidade dessa comunicação, ou pela palavra ou ação dessa pessoa, nós normalmente já poderíamos dizer o nível de elevação espiritual desta pessoa é X, né? Em casos extremos até seria muito claro, né? Mas nós estamos tendo muita informação em nosso mundo e chegou um momento, estamos numa época em que é cada vez mais difícil separar o que está certo e o que está errado, não sendo extremos, né? Então a gente julga uma coisa e poderá julgá-la de 2 formas, né? Veja agora, por exemplo, há uns 2 meses atrás, né, o mundo se dividiu com a questão do jornal, aquele jornal francês, o Charlie Hebdo, né? E opiniões vieram dos 2 lados, e claro, cada um adotou a opinião que achou mais correta, né? Na minha cabeça, eu sou da ideia de que o insulto e a falta de respeito pela cultura e pelas crenças dos outros está longe de ser liberdade de expressão. Mas é apenas uma opinião. Mas também acho que o crime selvagem e a mais pura violência não pode ser travestido em zelo religioso. A coisa não tem a ver com a outra, né? Mas o mundo ficou dividido, né? Está claro que nós já não temos essa certeza toda, né? Vivemos numa época, onde a beleza parece ser mais importante que a sabedoria, dinheiro mais importante que a educação, até mesmo do que os bens espirituais, né? De uma certa forma se inverteram prioridades. Imaginem vocês quão tranquilo vai ser meu sono esta noite, eu sabendo que já tenho no meu poder um iPhone 6. Mentira, é o 3. Mas imagine que sono bom que eu vou ter. Para muitas pessoas, essa é a ideia. Eu tenho aquilo que há de mais novo. E isso garante o meu sono. A confusão é tanta que às vezes já não estamos mais nem conseguindo reconhecer os frutos, que dirá a árvore de onde eles provêm. Mas a espiritualidade sabia que seria assim, que o mundo avançaria, que ficaria difícil para a gente julgar com essa rapidez, ok, esse fruto é dessa árvore, essa ação é de uma pessoa com esse nível, né, de evolução espiritual. A espiritualidade sabia. Então, os espíritos nos alertaram para isso. Olha só.
no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bens amados, não criais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. As obras, né? Não é a beleza, não é a forma, não é a eloquência, não é nem a inteligência, né? São as obras. Lembrando sempre que quanto mais vazia a carroça, maior o barulho que ela faz. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, e as nomeia: a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio às palavras, apresentam atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Né? Acho isso muito lindo. Né? E depois que a gente procurar todas essas qualidades e ainda precisarmos dos atos, a gente vê que esse é um filtro dos melhores. Poucos ficam depois disso. Não é verdade? Sim. Por todas essas qualidades unidas aos atos. A gente sabe. Falsos profetas, lembremos sempre, há em todas as religiões. Não é privilégio de uma religião ou de outra, não. Os autores da lei, aqueles que conhecem em detalhe toda a teoria de uma religião, né? Invocam os nomes ilustres, né? Mas quando observamos as atitudes, nós compreendemos que aquilo é apenas conhecimento, aquilo não é sabedoria. Ali está mais um fariseu daqueles que Jesus tanto combatia, né? E dizem também: desconfiai dos que pretendem o monopólio da verdade. Não há verdades absolutas a não ser Deus. Tudo precisa ser discutido e principalmente precisa ser analisado de mais de um ângulo, de ângulos diferentes ao longo do tempo. Não, o Cristo não está entre esses. Porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então, precisamos nos afastar, nos descolar um pouquinho, desapegar das aparências e ver realmente os frutos, ver as palavras, mas acima de tudo, ver as ações que são produzidas. Gostei muito também desse outro aqui. Repeli, sem condescendência, todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre... Estou certa? São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, a fim de fasciná-los e tê-los dominados. Acho isso super importante, né? E a gente vê que isso lá e cá não muda nada, né? Pode ser encarnado ou desencarnado. Desencarnados, né? O que divide não é de Deus. Isso tem que ser fundamental para nós. O que divide não é de Deus. Exclusividade, de jeito nenhum. Deus coloca seus santos, dizem os orientais, né? Deus coloca seus santos em solos inesperados para nos mostrar que não podemos reduzi-lo a uma regra. Em cada uma das